E nós vamos conversar agora com o procurador de Justiça que atuou na área criminal, doutor em Direito pela USP e também o criador e idealizador do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, prazer falar com você e com os ouvintes e internautas que acompanham a Jovem Pan. O prazer é nosso e foi uma semana aí que tivemos aí vários fatos e, claro, o mais importante, a semana no STF, a mudança de voto da ministra Carmen Lúcia, que o voto do ministro Nunes Marques, que era o voto de desempate e acabou não sendo, né, na verdade, e a suspeição do juiz Sérgio Moro. Como é que o senhor avaliou esse julgamento e também agora o que ele representa para os processos que foram tocados lá na 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba pelo ex-juiz Sérgio Moro? Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção, e de uma maneira muito significativa, e não só a mim, muitas pessoas tiveram essa impressão, a maneira agressiva como o ministro Gilmar ele se posicionou nesta semana ao se manifestar depois do voto do ministro Cássio, né? A maneira agressiva e desrespeitosa aos nordestinos, às pessoas nascidas no Piauí e a um igual, né? A um outro ministro igual pelo fato de ser nascido no Piauí. Aquilo chama atenção. Julgadores, pessoas que integram o Poder Judiciário precisam ter serenidade, precisam distribuir justiça e emitir sinais de serenidade para aqueles que são os destinatários da justiça. Esse é um primeiro ponto que eu acho importante destacar. A segurança jurídica é a expectativa da sociedade. Em segundo lugar, me chama a atenção também o fato de que este habeas corpus, ele tratava e ainda está pendente de apreciação pelo Pleno, porque houve esse pedido por parte do Procurador-Geral, de uma matéria, a suspeição do juiz Sérgio Moro, que já havia sido analisada anteriormente. Já tinha sido este tema objeto de decisão anterior e, novamente, o tema voltou a ser discutido num habeas corpus, que é um remédio absolutamente essencial no processo penal, e ele estava nas gavetas do Supremo já há 3 anos, né? E aí, repentinamente, ele é colocado em pauta e, nessa reviravolta, gera esse sobressalto ao país. Por que sobressalto? Porque há 7 anos a Operação Lava Jato ela já gerou 278 sentenças, uma recuperação de 4,3 bilhões de reais de valores desviados, um patamar inédito na história mundial, e a sociedade tinha a sensação de que aquela ideia dos intocáveis ela foi relativizada. E a partir dessa decisão, fica com um sabor amargo na boca, né? Porque é inegável que existem muitas provas contra o ex-presidente Lula de que houve atos de corrupção nesses casos que envolvem o ex-presidente Lula. Não só no caso do Triplex, como no caso de Atibaia, do sítio de Atibaia, como no caso do Instituto Lula. Não se trata de um único, são muitos e são muitas as provas. Aliás, esse julgamento ele não significa que Lula foi inocentado. Lula não foi inocentado de coisa nenhuma. Houve uma apreciação sobre uma questão técnica processual. Não houve nenhuma inocência de Lula, como vem se dissipando, falando-se que é a maior mentira da história. Nada disso. Não houve apreciação sobre o mérito das acusações de Lula. Por isso é que as pessoas ficam com um sentimento de frustração, de fracasso, porque foram 7 anos de trabalho, né? Além disso, a sensação que eu tenho é que os demais dezenas de outros réus acusados pela Lava Jato estão esfregando as mãos e já construindo as suas estratégias para pegar carona neste precedente, né? E a esses navegadores, eu gostaria de alertar o seguinte: o Instituto da Suspeição, ele é um instituto absolutamente individual, singularíssimo.
né? Isso foi frisado de maneira muito enfática pela ministra Carmen Lúcia, e mesmo que ela não frisasse, isso é da natureza do Instituto. A questão da parcialidade ou imparcialidade diz respeito a uma análise de um julgamento referente ao indivíduo que está sendo julgado. Então, eu vou verificar se houve parcialidade ou imparcialidade ao apreciar as acusações que pendem em relação a Maria, a Pedro, a João. Não existe uma extensão automática dos efeitos desta análise neste habeas corpus para todos aqueles que foram acusados na Operação Lava Jato. Não existe e jamais existirá. Estes assuntos precisarão ser examinados caso a caso, circunstância por circunstância. Então, é um aviso bom de ser feito aos navegantes. Navegantes que esperam pegar carona nesta decisão apertada por 3-2. Em primeiro lugar, aguardem a deliberação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que ainda está por ser tomada. Em segundo lugar, esperem as decisões individuais de cada situação, porque o combate à corrupção perdeu uma batalha, uma perda dolorosa, uma perda dura, mas nós não perdemos a guerra. Nós vamos continuar lutando contra a corrupção e tenho certeza absoluta que nós vamos continuar vencendo esta luta. E, ao final, como disse o saudoso presidente do Supremo, Aires Brito, num congresso do Instituto Não Aceito Corrupção, é como uma luta de boxe. Nós, ao final, venceremos. Não será por nocaute, será por pontos, desde que nós consigamos bater mais do que apanhamos. E nós vamos continuar nesta luta, vamos continuar demonstrando a responsabilidade destas pessoas e a impunidade não prevalecerá. Essas pessoas querem que a impunidade prevaleça. Muitos, inclusive, querem colocar a impunidade na lei, né? Mas não passarão. A impunidade não prevalecerá. Essa é a minha expectativa, essa é a minha avaliação. Agora, Roberto, a gente observa, né, coincidência ou não, né, aqueles diálogos que foram hackeados, né, de celulares de procuradores e também do juiz Sérgio Moro e outros magistrados, houve essa divulgação, inclusive acesso à defesa do ex-presidente Lula, e esses trechos passaram a ser divulgados, coincidência ou não, nós tivemos aí decisões a partir, claro, esses diálogos não estavam nos autos nessa semana que se passou, mas ao que parece esses diálogos que estão sendo divulgados estão mudando nos bastidores. As informações são o seguinte: os ministros tiveram acesso às conversas e a partir daí nós tivemos modificações aí em decisões que chamaram a atenção. O ministro Fachin, após anos aí de pedidos pela incompetência da Justiça Federal do Paraná, ele acatou. A ministra Carmen Lúcia tinha, nesse processo que falamos há pouco, em 2018, colocado que o juiz Sérgio Moro era imparcial. Coincidência ou não, agora ela muda seu voto de 2018 e passa justamente aí a dizer que Moro foi parcial nesse julgamento do apartamento do Guarujá envolvendo o ex-presidente Lula. Esses diálogos aí também motivaram uma ação aí do presidente Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça. Ele abriu, né, por ofício uma investigação contra os procuradores. Esses diálogos eles foram obtidos de maneira criminosa, não podem ser utilizados como provas, não estavam nesses autos. Eles poderiam apenas absolver as pessoas envolvidas, mas ao que parece, esse conteúdo está hoje norteando decisões aí no Supremo. Você concorda, Liviano? Essa questão que você coloca é de grande importância, inclusive o tema do STJ também. Eu quero falar sobre as duas coisas. Primeiro, diálogos, como você bem pontuou com muita propriedade. Trata-se de conteúdo obtido por meio criminoso. Trata-se de um conjunto de mensagens, um conjunto de troca de mensagens entre Sérgio Moro e procuradores. Em primeiro lugar, houve troca de mensagens
entre Sérgio Moro e os procuradores. Não há dúvida que houve diálogos. No entanto, também não há dúvida que essas mensagens, esses conteúdos foram obtidos criminosamente. Segundo ponto, não há dúvida também que este conteúdo todo, esse conjunto de mensagens, não foi periciado em relação ao conteúdo. Se não foi periciado, nós não temos nenhuma segurança em relação a este conteúdo. Nós não temos como saber se isso que está em mãos, se isso que esteve em mãos do The Intercept, que aí foi divulgado, que circulou nas mãos dos julgadores, se isso efetivamente corresponde àquilo que foi o espelho das conversas entre Moro e os procuradores. Nenhuma certeza de que isto espelha estes diálogos. Moro e os procuradores nunca confirmaram aqueles diálogos como sendo o retrato daquilo que conversaram. Portanto, o que é isso? Isso nada mais é do que pura areia movediça. A areia movediça não nos oferece nenhuma segurança jurídica. E sem segurança jurídica, nós não podemos ter decisões sólidas, nós não podemos ter decisões firmes, que é o que se espera da justiça. Nós não podemos ter, por exemplo, punições a quem quer que seja, qualquer autoridade, baseadas nelas. Aí eu entro nessa questão do STJ. Com todo respeito ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, esta investigação ela é totalmente abusiva, totalmente irregular, instaurada ao arrepio da lei. Sem sombra de dúvida, o Supremo Tribunal Federal trancará esta investigação. Ela contém um rosário de ilegalidades. Ela não poderia ter sido instaurada de ofício pelo senhor presidente do tribunal. A ação penal ela é titularizada nos termos da Constituição Federal, especificamente o artigo 127, pelo Ministério Público. Quem tem essa titularidade exclusiva, ação penal pública, é o Ministério Público. O Superior Tribunal de Justiça não tem esta legitimidade. Trata-se aí de um ato abusivo. Há abuso de poder por parte do tribunal. Além disso, a lei de abuso de autoridade, a lei 13964 de 2019, categoricamente proíbe a punição de autoridades com base em lei obtida criminosamente. Portanto, esta investigação que existe hoje no STJ, ela representa um ato de abuso de poder que não pode prosseguir. Esta formação de convicção por parte dos julgadores, com todo respeito, a meu ver também, representa uma temeridade. Não há como você se convencer em relação a estas situações diante dessa insegurança, porque, vejam, não tendo havido esta perícia, não se conseguindo ter certeza em relação ao que havia nesses diálogos, inclusive eles poderiam ter sido editados, poderiam se inserir palavras nesses conteúdos, e uma palavra, uma vírgula, muda totalmente o contexto desses diálogos, né? E, veja, para completar o meu comentário, Sérgio Moro foi considerado parcial neste julgamento desta semana, ou seja, ele foi linchado, execrado publicamente, sem direito à defesa. Lula, num passe de mágica, tornou-se um santo. Ele, de repente, é um santo e Sérgio Moro é um diabo, né? Como as coisas viram de ponta cabeça num passe de mágica, e vejam, Sérgio Moro não teve direito à defesa. A questão da suspeição de Sérgio Moro já tinha sido apreciada, né? E aí você recoloca isso sobre a mesa, num habeas corpus. Quer dizer, eu fico bastante perplexo com essa questão, à luz da necessidade de segurança jurídica,
que precisa sempre pautar as deliberações que vêm dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, do STJ, né? Que respeito é esse à segurança jurídica por parte do STJ, que instaura investigação contra procuradores, inclusive uma das pessoas que está sendo investigada é integrante do Conselho Superior do Ministério Público Federal, uma respeitabilíssima procuradora, Luísa Frischeisen, né? E já se fala em busca e apreensão, em prisão de procuradores. Isso que eu queria perguntar para você, Roberto, desculpa te interromper, mas isso que eu ia querer perguntar para você justamente. Hoje as pessoas se perguntam, Moro poderia ser preso, procuradores podem ser presos? Como é que o senhor avalia essa situação das diligências, inclusive aí, pelo STJ? Muito bom. Em primeiro lugar, é necessário dividir as situações e analisar elas individualmente. Em primeiro lugar, Sérgio Moro não é mais juiz, Sérgio Moro não é mais ministro, Sérgio Moro hoje é um advogado, né? Sérgio Moro não pode estar sujeito a estas consequências inerentes ao exercício funcional. No entanto, se entender que Sérgio Moro praticou, em tese, algum crime que não sejam aqueles crimes, aquelas condutas inerentes ao exercício funcional, em tese, poderia sofrer alguma consequência. O que é importante dizer é que as consequências administrativas, punitivas, que são próprias daqueles que estão ocupando a função, Deltan está respondendo a procedimentos investigatórios no Conselho Nacional do MP, porque ele exerce a função. Sérgio Moro não está sujeito ao poder correicional investigatório do CNJ, porque não é mais juiz, né? Então, não pode haver também responsabilização por abuso de autoridade por previsão expressa da lei de abuso de autoridade. Então, sinceramente, eu vejo uma situação, na minha opinião, de forçação de barra em relação a isso, de construção de narrativas em relação a tudo isso, né? Vejam, uma questão que se falou muito também dentro de todo esse cenário, vocês que estão nos acompanhando, falou-se muito da exposição pública, né? Falou-se muito, por exemplo, da questão do PowerPoint do Deltan. Aliás, ele tem um expediente investigatório que está tramitando lá no CNMP. Vejam, isso faz parte da ciência política. A ciência política preconiza esta conduta como necessária para o combate à corrupção. O professor Robert Klitgard, que foi professor de Harvard, professor da Universidade da Califórnia, ele prega esta conduta como essencial para o combate à corrupção. É o efeito peixe graúdo. Ele fala sobre a necessidade de combater a corrupção, dando exemplaridade, punindo casos grandes e apresentando-os publicamente, trombeteando com estes casos. Ele fala isso na sua obra Controlando a Corrupção de maneira expressa, ou seja, trazer a público, enaltecer a publicização desses casos faz parte da ciência política. Então, aquilo que se chama de espetacularização é trazido pelos cientistas políticos como essencial na estratégia de combate à corrupção. Então, é necessário que se olhe com cuidado a respeito disso, porque existem interesses em construir narrativas convenientes, oportunas, por parte daqueles que são alcançados pelo trabalho de combate à corrupção. Existe, por exemplo, enquanto nós estamos conversando aqui, nessa entrevista, extremamente importante, que a Jovem Pan está de parabéns por pautar esse tema, nesse exato momento,
está se construindo um substitutivo para desmonte da lei de improbidade administrativa. Essa é a lei mais importante no Brasil, em vigor, para o combate à corrupção de agentes públicos. E o que se pretende com esse substitutivo? Colocar a impunidade na lei, para que a corrupção deixe de ser punida, para que a impunidade seja garantida na lei, por lei. Né? Então, é necessário ter muito, extremo cuidado com essas narrativas que são construídas, porque combater a corrupção do andar de cima toca interesses de gente muito poderosa. Então, essas pessoas reagem e procuram construir narrativas de desqualificação daqueles que trabalham para enfrentar, para lutar contra a corrupção. Isso não é novo, isso sempre acontece, e o melhor exemplo dos tempos mais recentes é o exemplo da Mãos Limpas na Itália, em que o mesmo processo ocorreu lá. Sem dúvida, inclusive até na época o juiz Sérgio Moro sempre citava, né, essa reação do Congresso italiano após essa operação com alteração legislativa. Voltando um pouco no caso do STJ, né, as informações que os procuradores, como o senhor disse, estão acuados, estão preocupados com possíveis diligências, inclusive a Associação Nacional fez o pedido para ter acesso ao compartilhamento do inquérito e foi negado, e o presidente do STJ, Humberto Martins, garantiu que isso poderia prejudicar as diligências, então dando total impressão de que vai fazer diligências, como o senhor disse aí, em equipamentos. Mais uma vez, a fonte passa a ser essas conversas entre os procuradores, e no caso do STJ a suspeição aí de uma investigação indevida em relação aos ministros da Corte do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Mas a fonte seria então, mais uma vez, os diálogos que foram obtidos de maneira criminosa. Veja, eu vou me valer agora do direito internacional. O Brasil é subscritor do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Por que eu estou falando disso? Quando foi assinado o Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é subscritor, considera-se uma das maiores conquistas para a civilização o Ministério Público independente, a nível mundial. Né? Para o mundo, ter na criação do Tribunal Penal Internacional, o Ministério Público independente, com poderes de investigação independentes, é considerado uma conquista civilizacional de extrema importância. Isso que está se fazendo, neste caso, no STJ, é vulnerar, desrespeitar conquistas universais. É o desrespeito grotesco à Constituição. Quando se diz ali que a ação penal pública ela é titularizada de maneira absoluta pelo Ministério Público, essa é uma regra clara que está contida na Constituição e ela deve ser respeitada. Né? Isso que está acontecendo no STJ é muito grave. Aliás, é bom lembrar que é o mesmo palco em que, semanas atrás, por 4-1, trancou-se uma investigação envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, dizendo-se que uma decisão que quebra o sigilo bancário dele não é válida porque tinha apenas 5 linhas. E 5 linhas não era uma extensão idônea para quebrar o sigilo. Eu, nos meus mais de 30 anos, eu comecei a faculdade em 86, me formei em 90, eu nunca ouvi na história uma referência à extensão de decisão judicial. As nossas lições doutrinárias, a jurisprudência, ela diz que as decisões judiciais têm que ser fundamentadas. Elas não dizem sobre o tamanho mínimo de uma decisão judicial. Se um juiz tem o poder de síntese e em 2 linhas ele consegue fundamentar, eu o aplaudo pela inteligência, pelo gabarito intelectual. Se você, jornalista, consegue me transmitir um conteúdo com poucas palavras, eu vou aplaudir você pela sua inteligência,
pelo seu gabarito intelectual de me transmitir informação com poder de síntese e de inteligência. Isso é sinal de inteligência. Isso não é sinal de ineficiência de uma decisão. Aquela decisão que anulou a quebra do sigilo, a meu ver, ela é verdadeiramente afrontosa. Tanto que, na sequência, houve uma nova decisão em que aquilo foi revisto, né? Então, aquilo aconteceu no mesmo tribunal. Esse STJ, em que não permite que a Associação Nacional dos Procuradores da República tenha acesso a estes autos, né? Aliás, a Procuradoria-Geral da República já se manifestou que é um assinte a esta situação. É um desrespeito à Constituição, a regras fundamentais. Eu espero que a ministra Rosa Weber se posicione e tranque este rosário de nulidades que representa esta investigação. Esta investigação, ela é um desrespeito à sociedade brasileira, à Constituição e ao Ministério Público.